Do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito de Deus esteja na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo para a glória de Deus e que a presença de Deus acompanhe a tua vida, onde você for, no seu trabalho, na sua vida, na sua família, aonde você estiver, que o Espírito de Deus guie você por meio da palavra de Deus que nós vamos aprender agora, em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar sobre os cegos de Jericó, para a glória de Deus. Vamos extrair, vamos meditar algo importante para a minha vida e a sua vida dentro desse texto, para a glória de Deus. E você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo mais uma vez, para a glória de Deus. Seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para o próximo vídeo você se edificar e subir e aumentar a sua fé, para a glória de Deus. E você que já está aqui, que Deus abençoe a tua vida e permaneça na fé comigo, para que a gente possa ir subindo a cada dia mais para a glória de Deus, subindo um degrau para o céu, em nome de Jesus. Então, quero falar sobre o cego de Jericó, como é algo interessante para mim e você, sobre a vida desse homem. Esses homens, eles desafiaram tudo aquilo que era na sua frente para chegar na presença de Jesus Cristo, para tocar, para receber ele. E Jesus estava saindo de Jericó, aqui na Bíblia, em Mateus, em nome de Jesus, aqui em Mateus, capítulo 20, versículo 29 ao 34, fala sobre esses cegos de Jericó. Esses cegos, eles estavam precisando de um milagre em sua vida. Então, esse testemunho, esse relato, Jesus saiu de Jericó e teve encontro com esses homens. E eu vou ler para você que diz assim, olha, e partindo eles de Jericó, uma grande multidão o seguia. E eis que dois homens cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. Então, o primeiro passo que aqueles dois cegos fizeram foi chamar a atenção de Jesus Cristo. A Bíblia diz aí, ó, que eles ouviram que Jesus ia sair de Jericó. Então eles clamaram, eles gritaram, berrearam, como eu posso dizer, para chamar a atenção de Jesus. Como eu posso dizer, aqueles homens, eu acho que eles ficaram até roucos, porque era uma grande multidão ao redor de Jesus, fazia uma barreira enorme ao redor de Jesus. E era impossível acontecer aquele milagre na vida deles, aos olhos do homem, porque aqueles homens eram cegos, e os cegos eram pessoas desprezadas, porque ao redor tem algumas cidades ao redor de Jerusalém, de Israel ali, que são cidades que foram criadas para pessoas doentes, pessoas desprezadas pela sociedade. E aqueles homens eram desprezados, aqueles coitados, desprezados fora da cidade de Jericó, abandonados. E aquela população enorme ao redor de Jesus, aquela quantidade de gente, mas eles, quando ouviram, eles gritaram por Jesus Cristo. Então, o que eles fizeram aí, o que eu vejo nessa passagem, é que eles gritaram com os olhos da fé em Jesus Cristo. Porque o que chama a atenção de Deus não é as suas vestes, não é a maneira de vida que você está. É a sua fé que chama a atenção de Deus. Porque lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz que aquele homem sem fé é impossível agradar a Deus. O que importa é que ele tem que acreditar em Deus para poder se aproximar dele, conhecer Deus. Então, eu e você estamos aprendendo algo aí, porque o que chama a atenção de Deus é a fé. E esses dois cegos de Jericó, eles tiveram a fé. Eles eram cegos dos olhos, mas eles tinham a fé, que eram os olhos dele real. Então, quando eles ouviram a palavra, como a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eles ouviram a palavra e gritaram, porque eles estavam vendo Jesus ali pela fé. Então eles gritaram: ó, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, chamando a atenção de Jesus pela fé. E a Bíblia diz aí, ó, versículo 31, e a multidão repreendia para que se calasse, mas eles gritavam ainda mais, dizendo: tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. Então a multidão mandava ele calar a boca, cala a boca, vocês são desprezados, vocês não vale a pena vocês orar a Jesus. Quer dizer, Satanás ele estava ali ao redor, dando ponto negativo, dando barreira negativa para eles e a Deus, e a Jesus Cristo. E a Bíblia diz aí que uma multidão os repreendia.
para que se calasse. Mandavam eles calar a boca, mandavam eles ficarem quietos. Quer dizer, isso é Satanás querendo empatar deles alcançar o milagre. Então, o que o diabo puder atrapalhar você para chegar a Deus, ele vai fazer de tudo. Então, o que ele puder mandar calar sua boca, afastar você de Deus, mandar acabar com de ler a Bíblia, acabar de sentir o desejo de não querer mais ler a Bíblia, isso é ele mandando você calar a boca, dando as costas a Deus. Quando você perde essa força, isso é Satanás mandando negatividade, repreendendo você. Fazer uma barreira para você não ver Deus na escuridão. Então, a pessoa já começa a entrar em trevas, mas os cegos de Jericó não aceitaram. Quanto mais eles mandavam calar a boca, mais eles gritavam ainda mais dizendo: tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. Então, às vezes, nós colocamos barreira para ir a Deus, botamos dificuldade. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para isso. Então, você começa a colocar barreira e Satanás vai só alimentando, vai só criando barreira para destruir a sua vida. Aí Jesus vai passando, Jesus está ali para te ouvir e receber aquilo que você precisa, que é a comunhão, que é a presença dele, você se desconecta. Então fica difícil, mas os dois cegos de Jericó, eles não calaram a boca. Eles permaneceram gritando no meio daquela multidão. E no versículo 33 diz assim, ó, disseram eles, Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos. Eles gritaram, perdão, vou até ler aqui, reler aqui, eu li o versículo 30, mas vou ler o capítulo 32. Eu pulei um capítulo, mas vou corrigir, perdão. Mas é o que Jesus falou, é Jesus, versículo 32. Jesus, parando, chamou e disse: o que queres que eu vos faça? Depois que eles gritaram, a multidão mandou eles calar a boca. E eles perguntaram: Senhor, filho de Davi, nós queremos ver. Aí Jesus disse: o que vocês querem que eu faça? O que vocês querem que eu faça na sua vida? Jesus estava testando a fé deles, para ver como é o tamanho da fé daqueles homens. E eles disseram, no versículo 33, disseram-lhe, Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos. Que os nossos olhos, Senhor, sejam abertos. Então Jesus perguntou, o que vocês querem que eu faça? Que nossos olhos sejam abertos. Que nós enxergamos ao Senhor a sua glória, a sua face. Que nós enxergamos o Senhor. Foi o que eles queriam dizer na fé. Mas só que eles já estavam enxergando o Senhor. Mas ali eram os olhos da carne, mas os olhos da fé, Jesus já estava vendo eles. E eles vendo Jesus, porque eles sabiam que Jesus era quem? A palavra de Deus. É a palavra em carne humana na terra andando no meio dos homens, é Jesus Cristo, é o Deus em ação, Deus em carne na terra, a palavra viva. A palavra é tão viva, poderosa, que um dia eu estava lendo a Bíblia, que eu vi ela se mexendo, os versículos da Bíblia, se mexendo. E Deus falou no meu coração que a palavra de Deus cada versículo é uma veia que liga ao coração dele. Então isso é o quê? Isso é a palavra Jesus Cristo em pessoa. Então eles oraram e buscaram a Deus e receberam. E Jesus disse, e Jesus olhou para eles e disse assim, ó, disseram eles, Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos. Aí Jesus disse, então Jesus teve compaixão deles e tocou os seus olhos. Imediatamente seus olhos receberam visão e eles o seguiram. Os olhos dele receberam visão e eles seguiram Jesus Cristo. Então Deus fez o milagre que eles pediram, porque foi a fé que salvou aqueles homens por meio de Jesus Cristo. Jesus, aonde ele passava, ele dizia, a tua fé te salvou. A mulher de fluxo de sangue, ele disse, a tua fé te salvou. O centurião, ele vai para cá, que a tua fé te salvou. Todos os homens que creram nele, ele disse que a fé te salvou. Porque ele sabia que o homem tem os olhos da fé. E se você abrir os olhos da fé por meio da sua fé, você começa a ver Deus. Porque tem pessoas que são cego espiritual. Eles enxergam normal, mas são cego espiritual. Quando você fala de Deus, eles são surdos.
e são cegos. Você fala, você dele vê o milagre, ela vê a salvação, ele vê a transformação de Deus, mas ele ainda é cego. Ele não acredita. Ele não acredita. Eu conheci pessoas que disseram que provocou Deus, olhou para Deus e disse assim: se Deus descesse do trono na minha frente, ainda não acreditava nele. Eu já vi pessoas dizendo isso. Então são pessoas cegas. E essa fé não chama a atenção de Deus, por isso eles vivem na destruição. Então, os dois cegos de Jericó, eles tiveram a fé, ouvindo a Jesus Cristo, a palavra dele, e foram, porque o homem, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a fé não é pelo que a gente vê, pela vista. Não é pelo que a gente vê. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Foi o que eles fizeram, ouviram, e a fé deles foi ativada. E Deus curou ele de uma cegueira daqueles dois homens que estavam sofrendo de anos cego da escuridão. Cego na carne, sendo desprezado. Mas Deus restaurou, Jesus restaurou a vida deles por completo. E quando Jesus dá um milagre ao homem, ele completa o homem total. Não é só uma coisa, ele dá tudo. Então coloque isso no teu coração, que os cegos de Jericó, eles receberam esse presente, receberam um milagre. Mas também eles receberam muitas coisas aí. A Bíblia diz que eles se levantaram e seguiram Jesus Cristo. Receberam muito mais daquilo que eles receberam ali. Então vamos fazer isso. Nós não queremos, nós não podemos ser cegos. Nós temos que acreditar e continuar acreditando que o Senhor está operando na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, ouvindo a palavra de Deus, como nós estamos fazendo agora, ouvindo a voz dele, para a glória de Deus. Então Deus abençoe e até o próximo vídeo, e que o Espírito de Deus abençoe tua vida e reflita nessa passagem sobre os cegos de Jericó, para que você possa fortalecer tua fé em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative o sino de notificação, deixe teu like e que a glória de Deus abençoe tua vida e que compartilhe essa mensagem para que o Espírito de Deus distribua no coração das pessoas em nome de Jesus. Deus abençoe para a glória de Deus.